Fala, meus sócios, como é que vocês estão, beleza? Tô aí meio sumido aí, mas agora a gente já voltou. Hoje aí a gente vai ter alguns jogos, né? Nossa análise do dia de hoje. Tem Copa da Itália, da Inglaterra, Copa da Alemanha e temos o nosso melhor campeonato do mundo, que é o nosso campeonato brasileiro, né? O Brasileirão aí tá emocionante para essas últimas 2, 3 rodadas aí. Tá interessante. Vamos lá, pra cima. Olha só, o primeiro joguinho de hoje vai ser da Copa da Itália, entre o Napoli e o Cagliari. Oitavas de final já. O Napoli tá vindo muito bem, tendo uma sequência boa aí, jogando em casa. Dos últimos 10 jogos, empatou apenas 2 e venceu os outros 8 jogos. E vai pegar o Cagliari, que dos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória contra o Lecce. Então acho muito difícil o Napoli não ganhar nesse jogo. Então nesse joguinho aqui não tem muito o que a gente fazer. É mais a gente buscar essa vitória mesmo aqui do Napoli, que em casa tá tendo uma boa margem de vitórias. Então a gente vai buscar essa vitória seca mesmo do Napoli nesse joguinho das oitavas de finais. Meus sócios, o nosso próximo jogo vai ser no jogo da Inglaterra, Premier League, Arsenal contra o Brentford. Esse joguinho aqui, a gente vai ter o líder do campeonato da Inglaterra, jogando muito bem. Só teve esse empate aqui contra o Manchester City de 1-1. E por outro lado a gente tem o Brentford, que nos últimos 10 jogos tem apenas 4 vitórias e um empate. Então nesse jogo que eu acho interessante a gente aproveitar essa boa fase aqui também do Arsenal, a gente buscar, em 13 jogos fizeram 25 gols, é quase uma média de 2 gols por jogo e sofreu apenas 7, então tem uma defesa muito boa. E o Brentford, em 13 jogos, fez 21 gols, uma média boa, mas sofreu 20, então já está quase na média de que sofrendo 1 gol por jogo. Então nesse jogo que eu acho interessante a gente aproveitar essa boa fase e buscar uma vitória do Arsenal e buscar também mais de 1 gol. Essa linha de mais de 1 gol, nos últimos 10 jogos, ela não bateu apenas contra o Crystal Palace, mas nos outros 9 jogos a média de 1 gol bateu, de mais de 1 gol bateu, só não bateu a vitória que foi contra o City, que foi um empate aqui. Mas eu creio muito aí nessa vitória do Arsenal, acho interessante a gente está buscando essa vitória e esse mais de 1 gol aí, que o Arsenal é um time ofensivo, é um time interessante da gente tá dando uma atenção aí nesse joguinho. Às 4h45 a gente já vai lá para a Alemanha, a gente vai acompanhar o Bayern. O Bayern é um time que tá amassando aí nesses últimos jogos. O Bayern tá jogando muita bola, tá um time interessantíssimo para a gente acompanhar. E a gente vai, nesse joguinho do Bayern, a gente vai ter que buscar uma vitória do Bayern. Tá um time muito interessante. Eu acho que nas oitavas de final da Copa da Alemanha não vai perder da União Berlim. É um time que nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias. Tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Eu acho que o Bayern não vai deixar escapar aí essa classificação. E eu creio aqui na vitória do Bayern. O Bayern eu creio que vai ganhar. E é um time que está muito ofensivo. A média de mais de 1 gol está batendo muito forte nos últimos jogos. Só não bateu contra o Benfica na Copa do Mundo de Clubes, foi no começo do ano. De resto, isso jogando fora de casa, tá uma média muito boa de gols e uma média de vitória interessante aqui também. São algumas vitórias consecutivas, então acho muito difícil do Bayern não tá ganhando esse jogo. Eu acho que o Bayern ganha esse jogo aqui e mais de 1 gol. Meus sócios, não se esqueçam, para vocês que tá gostando de seguir a gente, tá aí conseguindo acompanhar bem aí a nossa análise, está conseguindo fazer um dinheirinho, não se esqueçam, a gente tem o nosso grupinho aqui do WhatsApp, a gente manda bet lá todos os dias, as melhores bets,
bet no ao vivo, Campeonato Brasileiro, a gente manda lá nossas melhores bets que a gente pega ali, a gente está mandando no grupo todos os dias, então siga a gente lá. Aqui no nosso YouTube também, não se esqueçam de estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, porque a gente não está conseguindo postar vídeo direto. A nossa meta era postar vídeo todos os dias, mas todos os dias a gente não consegue por conta do nosso trabalho, mas pelo menos aí dia sim, dia não, a gente está buscando postar um videozinho. Então, para vocês que estão gostando de seguir a gente, indica ali a gente, mostra ali pro seu amigo, compartilha e ativa as notificações para você estar por dentro dos vídeos. Quando a gente postar, você já recebe a notificação lá, tá ok? Meus sócios, agora a gente volta para Inglaterra no jogo do Chelsea às 5h15. O Chelsea vai jogar fora de casa, vai enfrentar o Leeds. Aqui ó, nas classificações, o Leeds tá lá ó, em 18º, já tá começando a pensar ali na Série B, então o pessoal vai querer fazer um joguinho difícil ainda, mas jogando em casa, pra cima do Chelsea. O Chelsea, eu acho que nessa apostinha aqui a gente vai ter que ser um pouquinho conservador, porque o Chelsea, ele é um time que, dependendo do joguinho ali, ele vai ter um empate, vai ter uma derrota, igual foi aqui contra o Brentford. Então eu imagino que aqui nesse jogo vai ser um joguinho um pouquinho difícil, porque o Leeds, em 13 jogos, fez 13 gols e sofreu 25, mas já tá vindo aqui ó, de 4 derrotas seguidas. Então agora, jogando em casa, com o apoio ali da sua torcida, é um jogo interessante para eles tentar buscar aqui esses 3 pontos e jogar aqui ó, o West Ham para a zona aqui do rebaixamento. Então eu creio que vai ser um joguinho difícil, não vai ser tão fácil assim para o Chelsea, apesar que o Chelsea tá jogando bem, tem um time interessante, eu não vou tão convicto nessa vitória. Então aqui, nesse joguinho do Chelsea, eu acho que a gente tem muito valor buscar uma chance dupla para o Chelsea, um empate ou fora, né, um empate ou Chelsea, e mais de 0 gols, eu também acho que tem valor nesse joguinho aqui, mas não para ambos os times. Eu acho que tem valor esse mais de 0 gols pro Chelsea, que ó, o Chelsea fez gol contra o Banner, fez gol contra o Kirabag, fez gol contra o Tottenham, fez gol aqui ó, Wolverhampton, Nottingham, Lincoln. Então ó, nos últimos 10 jogos o Chelsea fez um golzinho, então acho que tem muito valor. Dos últimos 5 jogos, o Chelsea empatou apenas na Champions contra o Kirabag, ganhou os últimos 2, 4. Nos últimos 6 jogos, o Chelsea empatou 1 e ganhou 5. Então, se for seguir essa margem aqui, eu acho interessante. E foram todos os jogos fora de casa. Então, eu acho que a gente consegue estar buscando aí esse mais de 0 gol pro Chelsea e uma chance dupla aqui também para o Chelsea. Eu acho que tem bastante valor aqui nesse joguinho aqui. Meus sócios, para a gente estar começando a finalizar esse nosso dia aí, a gente vai entrar agora, igual eu disse no começo do vídeo, para mim é o melhor campeonato do mundo, é o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai vir aqui pro Brasileirão. O Brasileirão agora está aqui na reta final, na reta aí na rodada dos aflitos, dos desesperados. Eu separei aqui 4 jogos, são 4 jogos, eu achei muito interessante para a gente aproveitar, né, essa reta final, que o Brasileirão já virou absolutamente cinema, né, vamos dizer assim. Então a gente vai começar no jogo das 7. Meu só para vocês estarem cientes do que está acontecendo aqui, ó. No jogo das 7, a gente vai ter, ó, Red Bull Bragantino contra o Vitória. Vocês podem estar pensando assim, nossa, mas não é um jogão, não sei o que, nem vou acompanhar. Mas, meus sócios, olha aqui, ó, o seguinte, o que está acontecendo e o que vai acontecer, ó. A gente tem Red Bull Bragantino, 12º colocado, 45 pontos. E por outro lado, ó, a gente tem o Vitória, 15º colocado, com 42 pontos. São 3 pontos de diferença, 2 sossegado, mas a gente vai estar olhando um pouquinho mais para baixo. Por quê? O Vitória tem 42 pontos. O Internacional tem 41. O 16º, que é o Santos, o time do menino Ney, a gente tem, ó, o Santos com 41 pontos. Vamos aqui, ó, vamos estar voltando aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó,
o Vitória joga às 7. Red Bull, Bragantino e Vitória joga às 7 na casa do Bragantino, certo? O Santos vai jogar às 7h30. Ou seja, tem essa meia horinha aí para o Santos no vestiário já ter uma noção do que pode estar acontecendo. Então vamos lá. Imagina só, vamos imaginar esse cenário, aonde o Bragantino jogando em casa, é um time interessante, perdeu o último jogo do Fortaleza, mas jogando em casa é um time bom, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Corinthians, perdeu de 3-0 pro Vasco, mas ganhou pro Grêmio. E no confronto direto entre o Bragantino e o Vitória, ó, a gente tem Bragantino 2-1, Bragantino 2-0, 1-0, 2-1 e 3-0. Ou seja, aqui nos confrontos diretos, a torcida do Santos já fica até feliz. Mas vamos imaginar, ó, esse cenário aqui, ó, o Vitória não é um time tão bom fora de casa, mas ganhou contra o Sport, que é o último colocado, já rebaixado. O Vitória ganhou do Santos também, empatou 0-0 contra o Palmeiras, perdeu pro Cruzeiro e perdeu pro Vasco. Mas, meus sócios, o seguinte, imagina só esse cenário onde o Bragantino, se por acaso já estiver ganhando o primeiro tempo por 1-0, né? Vamos dar um exemplo, 1-0 só o primeiro tempo. Já vai pro vestiário, já ganhando, isso, o jogo é às 7, às 7h30 começa o do Santos. Então essa meia horinha aí, vamos arredondar para esses 20 minutos. O Red Bull faz esse golzinho nos primeiros 20 minutos, o Neymar e companhia, né, já vai estar ali ciente que o Vitória possivelmente vai estar perdendo, e aí o Vitória permanece com seus 42 pontos. O Santos, se buscar um empate, já fica interessante. O saldo de gol do Santos é melhor, porque o primeiro critério de desempate é a vitória. Vitória, eles vão ficar meio que igualados se o Santos empatar e se o Vitória perder. O primeiro critério é a vitória. Vitória tá 10-10. O Vitória tem 10 vitórias, o Santos tem 20, o Santos tem 10 vitórias também. O próximo critério de desempate, se eu não me engano, é o saldo de gols. O saldo de gols do Santos está melhor e o Vitória vai estar sofrendo golzinho. Se o Santos empatar ali, dependendo do critério aqui, ainda vai estar na frente. Então o Santos já pode dar essa pequena aliviada e vai para 15º. Mas o Santos vai pegar o Juventude, se eu não me engano, deixa eu ver. O Santos vai pegar o Juventude lá na casa do Juventude. O Juventude em casa é um time não muito fácil de se vencer, mas dependendo do cenário que tiver o primeiro tempo lá, eu creio muito que o Santos já possa até ganhar esse jogo também. Mas aqui eu imagino que a gente vai buscar uma chance dupla pro Santos. No joguinho do Santos a gente vai buscar uma chance dupla. Já no jogo do Bragantino, que vai ser o Bragantino Vitória 7, aqui eu acho que tem muito valor da gente buscar aqui mais de 0 gols nesse jogo, mais de 0, para a gente ser conservador. Nesse joguinho aqui, ó, eu creio que não vai ser 0-0, algum gol vai ter. Nos últimos 5 jogos do Red Bull teve gols, já do Vitória não teve, foi contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Mas eu creio aqui que vai ser 2 times buscando o gol, principalmente o lado do Vitória. Então acho muito difícil não ter mais de um gol. Então esse joguinho aqui do Bragantino a gente vai buscar mais de 0 gols. E aqui os times uns times que tem uma média alta de cartões, e o Campeonato Brasileiro tem uma média alta também. Então aqui nesse jogo eu acho que tem muito valor da gente buscar ambos um cartão. Então mais de 0 gols para ambos os times, fazer aquela odd para completar o bilhete, e ambos os times receberem um cartão. E no jogo do Santos a gente vai buscar empate ou Santos. Eu acho que o Santos ganha, mas aqui pra gente ser conservador, vamos buscar uma chance dupla. O Juventude já tá rebaixado, o Sport também. Igual eu tava falando pra vocês, dependendo muito de como que vai ser o primeiro tempo do Red Bull Bragantino contra o Vitória, o Santos pode entrar jogando uma final de Libertadores. Então eu acho que o Santos vai ganhar o jogo contra o Juventude. Mas, pra gente ser conservador, eu acho que a gente pode buscar aqui uma chance dupla e ver quem que vai ser rebaixado na última rodada. Essa aqui é a 37ª rodada, então vai ficar para a última rodada ainda, essa zona de rebaixamento, essas últimas 2 colocações aqui. Eu acho que o Santos não cai, e eu torço para o Santos não cair. Acho que
Vai ser interessante o Neymar, que está jogando no sacrifício, então acho que é interessante do Santos não ser rebaixado de novo, né? Então acho que o Santos não vai cair nesse ano. Então a gente vai buscar essa chance dupla também no joguinho do Santos. Meu sócio, pra gente estar finalizando o vídeo de hoje, vai ser um vidinho um pouquinho longo, mas pra gente estar finalizando, a gente vai ter esses últimos 2 jogos interessantíssimos. O problema é que é ao mesmo tempo, então a gente não vai conseguir acompanhar os dois, do Santos e Red Bull até que dá para acompanhar, mas esses últimos 2 é 9h30, então vai ficar meio difícil, mas aqui a gente vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras e Flamengo e Ceará. Vou começar aqui pelo Palmeiras para vocês entenderem que aqui é a disputa do título. O Palmeiras recentemente perdeu a final da Libertadores pro Flamengo e creio eu também que o Brasileirão acabou que o Flamengo já perdeu também para o Flamengo. O Palmeiras não vai conseguir ainda dá para estar buscando. Então, mas eu acho que não. Acho que o Palmeiras não vai conseguir tirar essa diferença. Mas, porque se eu não me engano, são diferença são mais 2 rodadas. Então acho que tem mais 6 pontos em disputa. Eu acho que são isso, são mais 2 rodadas, então vai ter mais 6 pontos de disputa, já tem 5 de diferença. Eu acho que não ganha, que não consegue ser campeão. Mas eu acho que hoje é um jogo muito importante. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque, no outro lado a gente vai ter um Flamengo e Ceará lá no Maracanã. Flamengo e Ceará, data 37. O Flamengo em casa é muito difícil ganhar. Nos últimos 10 jogos, são 3 empates e 7 vitórias. Dessas 7, são essas últimas 5 vitórias seguidas do Flamengo. No entanto, que nesse joguinho aqui, eu vou buscar essa vitória do Flamengo. Por quê? Se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo vai ser campeão. Se o Flamengo empatar, o Palmeiras tem chance. E eu acho que se o Flamengo perder esse jogo pro Ceará jogando em casa, se o Flamengo perder, eu acho que tem muita chance de perder o título brasileiro. Por que eu falo isso pra vocês? Porque se o Flamengo perder hoje para o Ceará, o próximo jogo vai ser Flamengo e Mirassol, lá em Mirassol. E o Mirassol jogando muito bem em casa. São uma das melhores campanhas aí do campeonato, é o do Mirassol jogando em casa. Então, o Flamengo, se não ganhar esse título hoje do brasileiro, se não for campeão em cima do Ceará, eu acho que pode até perder esse título. Então, é bom o Flamengo ficar de olho nesse jogo de hoje. Então, por isso que eu falo para vocês que é interessante a gente estar buscando essa vitória seca do Flamengo. Por quê? Eu acho que hoje o Flamengo é campeão. Mas, para quem não quiser buscar essa vitória seca junto comigo, pode ficar sossegado. Quiser buscar uma chance dupla, ou se quiser ficar aguardando, quiser buscar mais de um gol, mais de 0 gols, pode ficar sossegado. Mas creio eu que esse jogo o Flamengo não vai perder. Creio eu que o Flamengo vai ser campeão de novo essa semana e vai ser em cima do Ceará. Creio eu que esse cenário aqui tá propício pro Flamengo, porque, igual eu falei, se ele perder ou se ele empatar, depois é contra o Mirassol. E aí vai ser um jogo muito difícil, vai ser pedreira. Então esse jogo é um jogo muito interessante o Flamengo ganhar, o Flamengo ser campeão hoje. E, meus sócios, por hoje é só. Creio eu que esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, mas para você que quer ir uma bet pronta, não se esqueça de nosso grupo, escanear nosso grupo do QR Code, aqui o nosso grupo do WhatsApp, entra lá tem as bets prontas, tem algumas outras causas ali também. Então não se esqueça, ativar o sininho de notificação aqui no YouTube, se inscrever. Para você que está gostando, indica para um amigo. Vai ter novidades em breve aqui, esse mês agora de dezembro, vai ter uma novidade aí. Então, para você que quiser saber mais, quiser acompanhar, quiser conversar com a gente também, pode ficar à vontade, tem nosso grupo aqui do WhatsApp, siga a gente no Instagram também, quiser mandar um direct lá. Então, não se esqueça de compartilhar o canal, não se esqueça de compartilhar a gente, não se esqueça de entrar no grupo aí e bora faturar com a gente, aproveitar essa reta final do brasileiro aí, e ano que vem, pra cima, meu sócio.